Boa tarde. Estamos em Amares, numa casa lindíssima, Casa Lata. Vamos falar um pouco sobre produtos locais, a importância dos produtos locais para o desenvolvimento de territórios, em particular os territórios de baixa densidade. Vamos também perceber o que é um território de baixa densidade. Amares não é todo ele um território de baixa densidade, mas temos aqui pessoas que nos vão ajudar também a perceber isso. Temos connosco o professor Isidro Araújo, vice-presidente da Câmara de Amares, o professor Mota Alves, presidente da Associação Ataca, e daqui do meu lado esquerdo, o José Carlos, que é um produtor de vinhos com 30 anos de experiência e também nos vai contar aqui um bocadinho a história da sua casa, da casa onde estamos hoje e também sobre o vinho verde. Eu começava por si, Isidro. Sim. Ontem estivemos a falar sobre o vinho verde. Hoje não é só sobre o vinho verde, é sobre os produtos de produção local. Que importância é que o município revê nesta estratégia da promoção dos produtos locais? Pois, nós estamos, desde há muito tempo, desde há uns anos, focados em alguns produtos de dimensão muito regional, como forma de alavancar também uma economia muito importante. E assentam muito também no vinho, e o vinho, estamos a comemorar também o fim de semana do vinho, em que Amares tem as suas quintas de portas abertas a receber e a dar a provar. Estamos aqui numa casa emblemática de produção de vinho, emblemática e simbólica, que desde há muitos anos é também uma referência pela qualidade que produz e pela quantidade, porque julgo que é provavelmente a casa que produz, se calhar, quase tanto vinho como todas as outras. É uma casa que produz muito vinho, tem cerca de 900 hectares de produção, é de facto uma referência e que tem feito muito pela produção de vinho. E o vinho é uma dessas imagens e nos importa continuar a promover, no sentido de fixar um território de produção de vinho. Não se trata propriamente de percebermos se é uma região mais propensa para o alvarinho, se é mais propensa para o loureiro. Claro que é para o loureiro, nós precisamos para o loureiro, mas nós queremos é para o vinho verde. É uma região da excelência de vinho verde. É excelente. O loureiro da nossa região é um loureiro com uma marca muito distinta, mas temos outras, outras castas com muita qualidade. E ao lado do vinho surgem outros produtos que também são importantes, e eu sou o professor Mota Alves porque há muitos anos, há cerca de 30 anos, é presidente de uma associação de desenvolvimento local que cobre esta região e conhece melhor que ninguém o que é que isso implica em termos de desenvolvimento, mas eu julgo que a Amares tem vindo nos últimos anos também um pouco a ficar a alavancar-se noutras áreas, como seja a produção do limão, dos frutos vermelhos. Enfim, há aqui outros espaços ainda de crescimento, e esse professor saberá melhor do que eu. Nós olhamos sempre para a laranja, dizer laranja, Amares é o território de laranja. Nós, de facto, a laranja é muito importante porque é emblemática. É emblemática, ela faz parte da nossa heráldica, do nosso símbolo do concelho, mas não é significativa na economia. E porquê? Porque a laranja da Amares, sendo uma laranja de uma casta ou de uma muito especial, é uma laranja que fica com qualidades excepcionais nesta fase, que é quando a outra não está, mas não temos quantidade suficiente para entrar no mercado a competir. E, portanto, continuamos a fazer da laranja uma coisa simbólica do município e do nosso território, mas percebemos que para que a laranja fosse simbólica na economia teríamos de pensar na produção a outro nível, na plantação de pomares a outro nível. Nesta altura, todas as nossas forças estão concentradas à volta do vinho, porque é muito significativo, é emblemático também. Aliás, o nosso brasão tem uma videira e uma laranjeira. Diz tudo também sobre isto e portanto, é muito significativo. Os frutos vermelhos, o professor depois julgou que poderá dar-nos um contributo melhor, porque conhece melhor esta região, o território nessa dimensão.
Mas nós pensamos que a economia e a importância da economia passa muito por aqui, pela capacidade de desenvolver este território naquilo que é a sua produção, os seus produtos locais. Este futuro passa também pela fixação dos mais jovens e provavelmente esta será uma hipótese de criar o seu próprio emprego, apostar na produção destes produtos. Quando se fala de produção local, embora que haja sempre esta ligação ao produto endógeno, e é sempre um chavão também difícil de entender, mas daqui a bocadinho o professor Mato Alves vai nos explicar o que é isso, que temos aqui a pessoa ideal para nos elucidar sobre alguns chavões que nós vamos usando e que muitas vezes também não sabemos ao certo o que é que eles querem dizer. Mas o que eu estava a dizer é que a aposta do município na promoção e divulgação destes produtos provavelmente vai cativar mais jovens também para que eles criem o seu próprio emprego cá e também se fixem no município, não é? Isso é uma verdade e também não é, mas podemos entender que é, porque isso pressupõe que os jovens também tenham uma capacidade e uma estrutura familiar de retaguarda que lhes permita avançar com novas iniciativas. E se isso é verdade hoje, por exemplo, relativamente aos frutos vermelhos, porque se nós percebemos as iniciativas todas dos frutos vermelhos são de jovens que iniciaram agora produções específicas em terrenos de família, a verdade é que toda a economia da terra passa por aí. O Zé Carlos Costa, que é provavelmente seguramente o maior produtor de vinho de Amares, na casa onde estamos, esta vida também foi possível porque a sua estrutura familiar permitiu-lhe ter territórios e terrenos e hectares capazes de lançar estas vinhas, porque um jovem que queira iniciar a sua vida ligada à agricultura tem sempre uma certa dificuldade, porque a agricultura faz-se na terra e é preciso ter terra. É preciso ter terra. Não tendo terra não é possível. Claro que se pode arrendar e alugar, e há sempre estratégias hoje diferentes, mas o ter terra é 50% da vontade e da disponibilidade resolvida. Até a própria ligação, ou seja, já traz uma série de tem ligação histórica, tem ligação também endémica, quase, e portanto é muito importante isso. E julgo que, e este é o exemplo claro, é o exemplo da casa quando começou a fazer vinho, ele depois nos contará isso, mas ele começou a fazer vinho porque a quinta já tinha vinho, mas já tinha vinho em produções rudimentares, tradicionais, daquelas quintas, aquelas produções de latada e depois ele é que teve essa ousadia de refazer a vinha, de repensar a vinha e daí alargar até chegar à dimensão que este tem. E, portanto, se é verdade que a agricultura podia ser aliciante para os jovens, também é verdade que há ainda uma discussão quase de dissuasores dessa capacidade deles entrarem no negócio, porque também há aqui um outro condicionalismo que é muito complicado. Os nossos terrenos são terrenos de encosta, temos terrenos de pequenas dimensões, é difícil encontrarmos um hectare junto, é muito difícil, porque um hectare de terreno junto já é uma boa folha, digamos, agrícola para produzir. Porque nós temos muito em leira, em socalco, e se isso permite, relativamente, por exemplo, ao vinho, uma qualidade excepcional no vinho, a verdade é que fica mais cara a produção, fica muito mais cara a manutenção. São questões que eu também já não domino, mas me parece que o nosso terreno não é propriamente um terreno... o Sr. Professor contava um dia destes, ele depois nos contará, que, por exemplo, quando se falar em produção, por exemplo, de limão. Eu tenho em Amares uma produção de 2 hectares de limão e alguns companheiros estavam com 2 hectares, eu pensei que era 200, porque nós temos lá em baixo 200 hectares. Ok, é completamente diferente. Falámos do terreno do Minho, onde estamos, falámos, por exemplo, das beiras ou do Alentejo. E por isso também que somos diferentes, não é? Esta característica também nos torna Agora, diferentes. a verdade é que estes terrenos para a produção do vinho, e os especialistas falarão melhor disso que eu, são excepcionais pela qualidade que permitem, de um certo condição especial de clima quase e de terreno que permitem uma qualidade muito boa para o vinho. Muito bem. Professor Matalos, é a pessoa ideal para nos responder aqui a 2 ou 3 questões que me parecem importantes que se clarifiquem e que se discutam de forma aberta. Primeiro, o que é um território de baixa densidade? Hoje falamos
território de baixa densidade para a frente e para trás, mas o que é verdade é que nem toda a gente sabe o que é um território de baixa densidade. O que é um território de baixa densidade? Vamos ver, não é muito. Em primeiro lugar, boa tarde e também agradecer naturalmente à Câmara Municipal a ser doutora Isidra de me ter convidado. O território não é muito claro, mas o território de baixa densidade se pressupõe por população, alguma área de terreno, por população. A questão da economia também tem um peso importante na classificação do território de baixa densidade, mas principalmente em termos de densidade populacional pela área, portanto, está abaixo naturalmente do nível que está classificado, portanto, pelo governo português e que tendo em conta também uma orientação comunitária. Portanto, a Mares tem, na minha opinião, e comparativamente com outros municípios, e até com municípios vizinhos, a Mares tem todas as condições para que todo o concelho, sem excluir nenhuma freguesia, seja considerado de baixa densidade. Mas não é. Não é. Tem apenas 5 freguesias, uniões freguesias, que fazem parte, portanto, do território de baixa densidade, e tem algumas ilhas que não são território de baixa densidade, como Bouro, por exemplo, o exemplo de Bouro, Santa Maria, que é completamente incompreensível, porque temos as freguesias todas à volta, seja do Concelho da Mar, seja do Concelho de Terras, ou mesmo da Póvoa de Lanhoso, que são de baixa densidade, portanto, e Bouro, Santa Maria não é diferente, como exemplo, não é nada diferente das freguesias que estão, portanto, são circunvizinhas desta mesma freguesia. Portanto, isso é perfeitamente incompreensível. E se me disserem porque é que é de baixa densidade a sede do Concelho de Vila Verde, por exemplo, e não é de baixa densidade de Bouro Santa Maria, é incompreensível, perfeitamente incompreensível. Não se compreende, de facto, o porquê desta não classificação. Naturalmente que isso depois tem outros problemas, é que mesmo o acesso a alguns programas comunitários, essas freguesias deixam de ter acesso aos programas comunitários, para além de deixarem de ter acesso, quando o têm, também tem aqui, vamos ver, tem uma penalização nunca inferior a 10% de acesso aos fundos comunitários. Enquanto umas poderão todas ter acesso, umas têm acesso numa porcentagem, as que não são de baixa densidade têm naturalmente uma porcentagem inferior. Portanto, para além da exclusão em relação a alguns programas, de estarem também excluídas, portanto, dos territórios de baixa densidade. Eu penso que há duas situações que têm que se rever e para o nosso território. No caso concreto, mais em relação ao mapa rural, não, porque o mapa rural todas as freguesias são consideradas rurais, mas de baixa densidade, eu penso que o Governo tem que rapidamente refletir e rever estas situações de desigualdade, e que são desigualdades penalizadoras, como um concelho como a Mares, não só pela relação que falei em relação aos fundos comunitários, mas também em relação, naturalmente, a outras situações que são importantíssimas e principalmente se pensarmos no próximo quadro comunitário de apoio que se avizinha. Penso que elas vão ser já penalizadas também a nível do PRR, mas vão não ser naturalmente muito mais em relação ao próximo comunitário de apoio. Portanto, eu espero que o Governo possa ver essa situação. Portanto, penso que... Pois, não há uma matriz exata para definirmos o que é um território de baixa densidade, no fundo. Não há uma matriz. Há naturalmente alguns dados que são importantes, que pesam, mas depois há outros dados que são completamente subjetivos. Portanto, e nesta subjetividade nunca se consegue contrapor, dificilmente se consegue contrapor para fazermos prevalecer a nossa posição. E aqui tem que haver muita mais vontade política para alterar este mapa do que propriamente, se calhar, podemos contrapor quando temos, naturalmente, respostas que são muito subjetivas. Quando são objetivas, tudo é muito fácil, mas quando são subjetivas é naturalmente muito difícil. Portanto, contrapor, eu espero que a Associação Nacional de Municípios e que o Governo, que eu sei que da parte da Câmara há vontade, de facto, de alterar, portanto, esse mapa, mas, portanto, a Associação Nacional de Municípios e do Governo, haja essa vontade para fazer essa alteração, para não prejudicarmos o interior. Porquê? Se continuamos a prejudicar o interior, continuamos a ter despovoamento, não é desertificação, porque nós hoje falamos em desertificação. Desertificação é de facto deixarmos de ter terra com paisagem, passamos a ter quase terra de areia, como temos no norte da África, portanto de deserto, não é isso. Isso é que é desertificação. Nós temos neste momento despovoamento, que depois cria naturalmente todos os problemas das biodiversidades, porque passamos depois a ter se calhar uma paisagem toda ela muito semelhante, de silvas e de gestas e pouco mais se calhar do que isso, portanto se calhar nem de floresta, mas temos despovoamento, as pessoas saem, e então principalmente os mais jovens, saem das freguesias e procuram os centros urbanos que são as suas sedes do Conselho, vão naturalmente para as cidades médias ou cidades de maior dimensão nas suas proximidades, ou alguns deles até imigram. Mas, portanto, temos que criar de facto todas estas condições para que os jovens se possam fixar. Eu penso que repovoar, acho que é uma luta perdida, não vamos conseguir repovoar, mas é importante se calhar ajudarmos a que ainda quem se lá mantenha possa lá ficar.
e como o Sr. Isidro referiu, e muitíssimo bem, é que criar às vezes pequenos negócios na área da agricultura, portanto, na área no agroalimentar, na agroindústria, e mesmo também noutras áreas, mas principalmente nesta que estamos a falar de produtos locais, é importantíssimo porque isso pode ajudar as pequenas economias, pode ajudar, em algumas situações, ser um rendimento complementar a outra atividade que a pessoa tem e tem ali mais uma possibilidade de crescer, acrescentar mais alguma coisa ao seu rendimento, e muitos jovens, e não jovens, terem ali como rendimento principal. O Sr. Isidro falava nos pequenos frutos. Nós hoje temos muitos jovens que as explorações de pequenos frutos, e até mesmo da vinha, já são hoje as produções, é só a atividade principal. Portanto, e se olharmos para o território, nós temos de facto essa possibilidade. Mas para isso também temos que modernizar um bocadinho mais alguns setores da nossa agricultura. Nós temos a vinha, que acho que já está modernizada. Naturalmente tudo pode avançar, porque há sempre novas tecnologias. Hoje podemos falar da agricultura de precisão, que se calhar é importante que cada um dos agricultores comece a pensar de facto como é que podem entrar na agricultura de precisão, mas também ainda temos freguesias que os meios digitais não chegam lá, e se não chegam nós não conseguimos ter agricultura de precisão, portanto também é importante que as freguesias tenham rede de internet muito rápida, que também não consegue depois, portanto a agricultura de precisão não consegue de facto funcionar, porque temos que utilizar muitos equipamentos que têm acesso, portanto, a todos os meios digitais, mas temos a vinha, como referi, temos pequenos frutos, como o Sr. também já referiu, e temos em Amares alguns hectares, e posso dizer com dos melhores, sendo dos melhores produtores da região norte, portanto, e do Cabo, mesmo dos melhores, na qualidade, da forma como produzem, portanto, como têm tratado naturalmente as suas explorações. Nos citrinos, e não queria acrescentar mais nada que aquilo que o Sr. Isidro disse, é que a laranja de facto para mim é um símbolo da Amares, mas para além do símbolo é muito difícil torná-la vendável pelo calibre em si, porque os pomares já estão muito envelhecidos, depois tinha que haver uma renovação completa dos pomares, tem que haver também aqui uma organização, porque é que os pequenos frutos têm sucesso, porque é que o vinho tem sucesso. O vinho tem sucesso porque há de facto aqui já produtores com alguma dimensão, no caso de Terras da Mares, tem já bastante dimensão, portanto por si só já justifica ser uma unidade completamente autónoma. Depois ainda temos muitos pequenos viticultores de 1 hectare, 2 hectares, 3 hectares, 4 hectares, que sozinhos é difícil naturalmente conseguirem vingar. Ou tem que se juntar numa cooperativa, numa empresa, possivelmente mais numa empresa do que numa cooperativa, ou naturalmente também depois tentar negociar com quem já está instalado no terreno e ser também essa uma forma de escoamento do seu próprio produto, a matéria-prima que são as uvas. Em relação aos mirtilos, avançou porque temos já uma empresa, uma cooperativa, não tem sede em Vila Verde, em Amares, mas está no concelho vizinho, que é Vila Verde, e que já escoou toda a produção da zona do Cabo, e mesmo fora do território do Cabo, e que essa é 99% para a exportação, portanto não é sequer para o mercado nacional. Portanto, o mirtilo, desculpa interrompê-lo, fazer esta pergunta. Sim. Qual é a produção de mirtilo que temos no Cabo neste momento? Neste momento, este ano deve ir para muito próximo das 1000 toneladas. 1000 toneladas quer dizer que vamos ter no Cabo uma receita mais ou menos de 4 milhões de euros. 1000 toneladas? 1000 toneladas este ano. Mas penso que a meta será daqui por 3 anos andar nas 1600, 1700 toneladas. Portanto, aquilo que nos está a dizer é que a laranja da Amares a prazo tende a desaparecer. Eu penso que tentar desaparecer, não. Agora, se calhar, não vai crescer tanto quanto aquilo que nós desejamos. A laranja mais depois tem outro problema também. Portanto, nós sabemos a qualidade que tem, é reconhecida, portanto, isso acho que é indiscutível. Portanto, qualquer um de nós, e quem prova a laranja da Amares, diz que é a melhor laranja que pode comer daquela que é produzida em Portugal, comparativamente com outros territórios. Penso que só temos dois territórios muito semelhantes, que é a do Ermelo e uma que se produz ali na zona da Régua. Do resto, que são muito semelhantes, o resto elas são muito diferentes, portanto, estas três são muito diferentes do que se produz na zona de Palmela, mesmo no Algarve, portanto, muitíssimo diferentes. E as pessoas dizem porque tem um tipo de acidez que a outra não tem uma doçura diferente das outras, tem uma textura também diferente das outras, mas tem um problema com a cada frio, que é o problema das sementes. Para a hotelaria, por exemplo, se quiser fatiar uma laranja, tem as sementes que naturalmente dificultam ter uma fatia de laranja muito direita, não é? Porque quando corta a laranja desfaz-se. Portanto, este é um dos problemas que pode ser estudado, pode ser melhorado. Eu penso que aqui as universidades têm um papel importantíssimo. A laranja pode não perder nenhuma das suas características, mas podemos, se calhar, também aqui melhorar em relação
Portanto, é esta questão que é um problema que tem, como já o fizeram em relação. Hoje nós também temos uvas sem grainha, não é? Portanto, não vou dizer que a laranja possa ter, se calhar, sementes, mas pode, se calhar, evitar ou tem menos, e portanto, porque a laranja da Bahia, por exemplo, quase não tem sementes, ou muitas delas não têm mesmo semente nenhuma. E aí sim, aí se calhar aí teríamos um passo importantíssimo e aí teríamos, se calhar, podíamos ganhar o mercado. Depois tem o problema da questão do tamanho ser mais ou menos homogéneo, portanto, ser calibrado é ser homogéneo. O Sr. Teresídio falou em relação ao limão, como eu também posso falar em relação ao limão ou em relação ao cidrão. Neste momento o limão começa a ter, o nosso limão começa a ter uma aceitação muitíssimo grande no mercado externo. O limão se adapta perfeitamente aqui ao nosso território. Penso que em 3 variedades, eu já agora aproveito para falar nisto porque é importante e quem nos está a ouvir, às vezes há 3 variedades que se adaptam bem cá e que têm uma grande aceitação no mercado, que é o galego, que é tradicional e que está perfeitamente adaptado ao território, mas tem uns picos muitíssimo grandes e que é difícil na colheita. Depois tenho o lunário, que já, pelo menos uma plantação de cerca de 3 hectares, ou mais de 3 hectares no concelho de Amares, em Queiros, tem menos picos, pronto, um bocado sensível. Depois há o Eureka. Portanto, eu penso que se alguém quer plantar, pense sempre nestas 3, porque estas são as variedades que têm aceitação no mercado externo e também no mercado nacional. Naturalmente, quem faz plantações, seja de vinha, seja de mirtilos, seja de citrinos, não se pode fazer plantações hoje como se faziam tradicionalmente. Portanto, eu comparo 2 plantações feitas no mesmo ano de limão, vai no 3º ano de produção. Uma por hectare, no 2º ano conseguiu tirar 1,5 toneladas, mais ou menos, por hectare, e outra tirou 10 quilos. Para ver só a diferença, de facto, do método de plantação que um utilizou e tratamento da terra, o método que o outro utilizou. Portanto, um utilizou um método muito tradicional, da reina por caldeira, outro já utilizou a gota, outro utilizou tela, outro utilizou camalhão, utilizou condução, outro utilizou o sistema completamente aberto, como se fazia tradicionalmente, e depois vê-se aqui o resultado. Isto acontece nos mirtilos, acontece no limão, acontece na laranja, quem também fizer pomares, acontece na vinha, também quem naturalmente hoje não fizer nas condições e com o tratamento da terra que é necessário, também não ter as produções de rendimento que tem. Portanto, nós na agricultura, hoje a agricultura tem que ser, quando eu falava na agricultura de precisão a todos os níveis, seja a nível dos tratamentos, seja também a nível das próprias plantações. Quem de facto tiver esse cuidado de antes fazer todo um conjunto de trabalhos, desde a preparação da terra, as adubações, até as próprias plantações, à escolha dos melhores porta-enxertos, às escolhas das castas, ver aquilo que tem aceitação no mercado e ver uma outra coisa que é importante que muitas vezes nós nos esquecemos. A vinha tem locais próprios, como qualquer outra produção, para serem plantadas, queremos depois ter um produto final de qualidade. E se plantar vinha, se calhar junto a uma zona muito encharcada, eu até sou capaz de produzir muito, mas depois sou capaz no final de não ter o açúcar que o vinho deve ter, não tem a qualidade que deve ter, depois o produto final, que é o vinho, não é? Não tem a qualidade que o mercado espera do nosso vinho verde. Portanto, isto deve também ter sido em consideração. Não é fazer por fazer, é quando se faz, não é? Não se pode fazer por impulso, mas quando se faz, fazer-se tendo em consideração todas estas condicionantes, porque também são condicionantes que devem ser considerados. Portanto, e dizer-vos que a Mares tem, de facto, hoje acho que a Mares, não acho, isso tenho a certeza, a Mares, em relação à região dos vinhos verdes, é um concelho por excelência de produção de vinho verde branco loureiro, quer dizer, que não possa produzir das castas e não possa produzir também tinto, mas branco loureiro é o concelho por excelência. É um concelho que tem, também já foi referido pelo Sr. Teresídio, tem um conjunto muito interessante de produtores engarrafadores e que são reconhecidos no mercado pela qualidade do seu vinho, portanto, que hoje são reconhecidos no mercado, que têm já uns hectares, umas largas dezenas, que se transformam até em centenas de hectares de vinha plantada, portanto, alguma também já fora do concelho, mas principalmente no concelho de Mares, e este potencial tem que ser explorado e que tem que ser potenciado. Portanto, o vinho, como falei, portanto, estes 3 produtos. Naturalmente, depois há outro. Nós temos em Amares o maior produtor do mundo de maçã à porta da loja. Porque a maçã à porta da loja está no nosso território e temos um produtor com cerca de 4 ou 5 hectares, não é? E é o único que tem 4 ou 5 hectares em Portugal, e como não há maçã à porta da loja mais lado, mais de qualquer outro local, portanto, podemos dizer que Amares, não é? É a sede do maior produtor do mundo de maçã à porta da loja.
maçã porta-loja tem também uma grande aceitação no mercado, ela não é conhecida. Eu todos os anos, eu dou apenas isto um exemplo muito rápido, todos os anos ofereço uma caixa de maçãs porta-loja, uma pessoa muito conhecida, portanto, as minhas relações que vivem em Espanha, ela quer sempre a melhor prenda que lhe posso dar, que é uma caixa de maçãs porta da loja, que só encontro aqui, e aquilo, eu guardo aquilo, não é, em casa religiosamente, e ponho no sítio da casa, que é para ter durante meses a casa a cheirar bem lá, perfumada com maçã porta da loja, e anda sempre à procura, vai comendo as maduras até ao fim, não põe nada no frigorífico, ele que é a melhor coisa que tem em casa. E ele diz-me outra coisa, é que tinha os filhos que não gostavam de maçã e que se habituaram, e hoje comem maçã porque se habituaram a comer maçã porta da loja, a gostar, e hoje comem outra maçã também, outras maçãs, mas se habituaram a comer, portanto, maçã porta da loja. Portanto, e temos um potencial grande também a nível da maçã porta da loja. A Mars tem algumas produções de cogumelos também, mas cogumelos não podemos dizer portanto, é uma produção diferente, é em estufa, portanto, mas daquelas produções que estão ao ar livre, estas que eu referi são as principais. Não é um território de cereais, mas é um território exatamente desta Há pouco ia-me tipo falar, e antes de passarmos ao José Carlos, ia-me falar do cidrão. Como é que estamos com o cidrão? Há aqui uma aura à volta deste produto. Já se fala deste produto, coisa que não acontecia há uns anos, porque também o comportamento das pessoas, dos consumidores, esta procura também tem vindo a reforçar o interesse em produtos diferentes e provavelmente a recuperação de alguns produtos que até estavam esquecidos. O cidrão é algo que tem espaço para ser plantado? Como é que vê o futuro do cidrão? O cidrão teve sempre uma relação muitíssimo grande com as casas agrícolas do Minho. Não havia quase nenhuma casa agrícola de Minho que não tivesse pelo menos um pé de cidrão. Uma cidreira, que é assim que se chama, não é cidreira, é erva, tinha o cidrão, principalmente para tratar de fazer alguns medicamentos, algumas mesinhas, para a tosse e para o tipo de doenças. E também era utilizado muito na doçaria. Portanto, o cidrão tem quase só casca, muito pouco polpa, portanto era utilizado ou na doçaria tradicional e conventual. Nenhum convento, no Minho não havia nenhum convento que não tivesse cidrões por causa da doçaria conventual. E nas casas agrícolas também a mesma coisa, para a doçaria, também para tratar alguns, portanto, fazer alguns medicamentos caseiros para ajudar naturalmente no combate a algumas doenças, como um bocado foi a tosse e outras doenças que são bem conhecidas, e há receituários já com muitos séculos nos mosteiros e não só, da utilização do cidrão. O cidrão foi quase desapareceu. Nós tentámos, e isso foi a TAC, aqui há uns anos, em 2012, com o seminário, recuperar. Hoje já temos cerca de 5 hectares no território, em todo o nosso território, de plantação de cidrão. O cidrão ainda tem algum potencial de crescimento, mas não tem o mesmo potencial de crescimento, se temos de ser claros, do que tem o limão. Claro. O cidrão tem, naturalmente, o seu mercado é muito mais restrito, mas tem potencial de crescimento, tem escoamento total, principalmente ligado à gastronomia. Hoje começa-se a procurar o cidrão e alguns países do norte da Europa, ele também só se produz em Itália, produz um pouco, mas é diferente do nosso, porque não tem acidez nenhuma, o que eu vou referir aqui é no Algarve, que é um cidrão alaranjado, e o nosso, portanto, mas o nosso é que também é procura, e hoje começa a ter procura para alguns países europeus para fazer cerveja com cidrão, fazer o tipo de bebidas com cidrão, já se faz vinho com cidrão. Já levaram alguns quilos cá para fazer essas experiências, as experiências resultaram muitíssimo bem, e são um potencial comprador do cidrão que se produz cá. Agora, que ninguém pensa em fazer já 10 hectares de cidrão, não, faça meio hectare, 1 hectare ou 1 hectare e meio. Eu costumo dizer que nós, para o limão, precisamos rapidamente atingirmos 50 hectares. E temos quantos neste momento? Neste momento devemos ter cerca de 20 hectares já plantados. Podemos mais dobrar num período de 5 anos, porque 50 hectares é neste momento o mínimo exigido por causa de se ter capacidade de produção para a exportação. Claro. Depois uma unidade de recolha, de tratamento e depois para se poder vender. Em relação ao cidrão, se nós conseguirmos chegar aos 15 hectares, eu penso que será, na minha opinião, portanto, a superfície ideal, portanto, para se produzir e para ter naturalmente todo o produto que se tenha a ser vendido e ser muitíssimo bem vendido. E chamo também a atenção aqui de um aspecto que é importante se pensarmos no limão. Já não penso em relação à vinha da mesma maneira, mesmo aí há opiniões diferentes. A vinha
produzido em modo biológico, as produções são bastante diferentes e se calhar o vinho não é tão valorizado quanto deveria ser. Por exemplo, em relação ao limão é valorizado no dobro, enquanto nós somos capazes de vender um quilo de limão para o mercado na produção convencional entre 50 entre 50 e 70 cêntimos, nós, o limão produzido em modo biológico, e a diferença em produção não é muita, podemos vender entre 1 euro e 1,40 euro, 1,50 euro, 1,60 euro. Portanto, é o dobro sensivelmente. Portanto, chama a atenção também para isso, porque é importante. O que acontece em relação aos mirtilos? Os mirtilos ainda não é muito valorizado a produção em modo biológico, mas já começa a haver procura para a produção em modo biológico e também é valorizado o produto. E não há uma baixa de produção tão grande quanto há noutras produções, que no caso do vinho é o preço que é onde se sente mais, que encarece muito os tratamentos e há naturalmente uma redução também das produções finais. Hoje fala-se também muito, no caso do vinho, no biodinâmico, mas isso é para um grupo muito restrito, porque o sistema também de tratamento, principalmente tratamento não é da produção, mas de tratamento, é muito complexo, muito exigente, tem que se conhecer muitíssimo bem. E depois o mercado, não sei se temos, em Portugal não temos mercado para as produções biodinâmicas, nós também tem que se pensar naturalmente no mercado externo. Muito obrigado. Vou aproveitar a deixa, vou virar para este lado, para o José Carlos, e eu gostava por começar para lhe pedir que conte um bocadinho a sua história. Acho que era importante. Sei que tem mais de 30 anos de experiência, mas gostava de conhecer um bocadinho mais o seu percurso. O meu percurso no ramo agrícola já virá 40. É um percurso que eu penso que cada um de nós, cada um dos jovens pode fazê-lo. Eu fiz-lo, vim para a MAS com 11 anos, estudei até aos 20, mais ou menos. Depois comecei a achar que a agricultura seria viável, seria desde modernizada. Comecei a modernizar muito. Fui dos primeiros a começar a fazer fardos, na altura, no gado. Os primeiros a ter vacaria, os primeiros a ter produções muito maiores, acompanhando no começo com o setor da carne. Depois achei que o carne não era muito viável. Entramos, entretanto, Portugal na comunidade. Pensei logo num projeto grande de 40 vacas de leite. Fui iniciando com o leite, fui multiplicando cada vez mais. Achei sempre que, tal como nós, seres humanos, numa perna só não andaríamos muito bem. Comecei a assentar a exploração também um bocadinho no setor do vinho. O vinho que havia antigamente era tudo enforcado e ramadas, com um custo alto, com a baixa produção, não se tirava aquela rentabilidade, não se tirava aquela qualidade que era necessário, e tive um desafio numa altura para fazer a primeira vinha. E um técnico disse-me: "Carlos, vamos fazer ali uma vinha." Mas a vinha era difícil, porque tinha que achar um bocado de monte, tinha que juntar parcelas. E eu, numa altura, num almoço, disse ao meu tio, porque vim para cá, para a casa de uns tios, e eu disse ao tio: "Podíamos fazer uma vinha nova?" Porque ficava com vinho, tirava-nos as bordaduras todas, fazia-nos a vinha. Claro, o meu tio, o bocadinho que ganhava no vinho e na carne era para pôr de lado para um dia mais tarde, quando fosse velhinho, precisar dele. E ele, na altura, disse-me: "Queres fazê-lo? Falho, mas fala à tua custa." Claro, eu não tinha dinheiro. Como é que faço? Como não faço? Na altura fui ao banco e disse: "Olha, vou precisar de 1.100 contos para fazer uma vinha. Como é que podemos fazer?" E lá o gerente disse-me: "Olha, querendo, põe-te o dinheiro já na conta, só o teu tio passa por aqui, a baliza, e não há problema nenhum." Pronto, já temos vinha. Iniciei o processo, o desafio, vi quem fazia o trabalho mais barato, iniciámos o caixamento, iniciámos a produção, e assim foi. Assim começou com 1,2 hectares. Comecei a ter a primeira produção, o primeiro ano não tive nada, no segundo já tive bastante. Ao terceiro já começámos a ter mais, porque depois eram os amigos, era o vizinho que dava a mão, era aquela vizinhança ótima que sempre existiu. E com isso conseguimos pôr rapidamente a vinha a produzir. Até que ao ponto do terceiro ano eu já comecei a pensar em vinificar, comecei a pensar em prensas, em cubas, comecei a aumentar, mais uma cuba, até que, entretanto, ao terceiro ano, ouvi o tio a dizer à tia: "Olha, estás a ver, o rapaz sempre tinha razão. Olha o vinho que ele tem." Claro, eu tripliquei talvez a produção que havia antigamente, que eram as 15 pipas, 20 pipas. No ano seguinte, consegui tirar eu, que foi uma super produção, que ainda hoje ponho-me a ver como é que eu consegui tirar, em 12.000 metros, vendi uvas, que na altura foi para a adega de Viana, de 35 toneladas. Era um cordão duplo,
aquilo foi produzir uvas, uma coisa por demais. A partir daí foi multiplicar, começar a andar, fazer mais uma cuba, depois mais outra vinha. Claro, nunca tínhamos muito terreno, eu comecei a alugar terrenos. Até que cheguei a um ponto em que as próprias pessoas é que me ofereciam o terreno para trabalhar e para fazer a vinha. Foi multiplicando sempre cada vez mais. Quando o setor do leite teria que ter uma fase, que eu entretanto já estava para aí 15 anos de produção de leite, ou tinha que dar um passo grande em frente, ou tinha que terminar. E fiz muitas contas e achei que a forma era o momento certo de terminar com o leite e enverdar por mais investimento no setor da vinha e na adega. Eu já desde o começo comecei a vender sempre o vinho, portanto eu nunca tive problemas na venda do vinho. Como não tinha, havia que produzir cada vez mais, sempre a multiplicar quer as vendas, quer a produção, mas tive sempre em atenção uma das coisas. No rio nunca se pode remar contra a maré. Portanto, temos sempre que ir à feição de navegar conforme os tempos. E na agricultura eu digo sempre que os terrenos são todos produtivos e todos bons, desde que instalemos as culturas certas. Portanto, nós temos que instalar as vinhas. Se for para produzir um bom vinho, temos que tê-las voltadas a sul e em terreno pobre, seco e pobre de comida. Dá-lhe aquilo que ela precisa, mas nunca com excesso. Se fizermos uma vinha num sítio fundo, vamos ter muita uva, a vinha muito linda, mas não temos a qualidade do produto depois final. E eu isso nunca quis sempre alugar terrenos pobres e secos, introduzindo a rega, por último, de gota a gota, porque antes tinha que ser regada ao pé, que não havia dinheiro para mais. Hoje temos as vinhas que dão-lhe o que ela precisa, deixando de ter uma boa qualidade, que depois, em termos dos aromas, são completamente diferentes. Por isso é que a gente diz que em Amares o vinho é diferente do de Barcelos, é diferente de outras regiões. Porquê? Porque é um terreno muito arenoso, não é um terreno de xisto, é um terreno muito arenoso, daí que dá-nos uma qualidade no produto em termos aromáticos muito boa. Em termos de qualidade e quantidade, também estamos numa média muito boa de produção. Eu digo hoje que qualquer agricultor que tenha 3, 4 hectares tem uma rentabilidade já em termos de rendimento mensal muito bom. Temos é que ter a noção que as contas que eu faço sempre é 10 hectares é para o gasto. Daí para cima é para mim para o lucro. Portanto, eu tenho que situar-me ali nas 15, 20 toneladas hectare. É evidente que há anos como o deste ano é difícil, porque são estruturas a céu aberto, nunca dominamos o tempo, mas se um ano é fraco, os outros são de ser melhores. Portanto, e essa tentativa que temos feito sempre é realmente na linha da qualidade e da quantidade. E essas duas, quando conseguimos, economicamente qualquer exploração é viável, seja em qual produto for. Eu sempre gostei muito de contas e as contas filham sempre bem. Agora, com isso, depois a minha estrutura foi, depois de chegarmos à meta dos 60, 70 hectares, digo, agora vamos ter que modernizar bem a parte da adega, porque lá havia-nos uma parte que nos fugia na linha da qualidade, que era a rede de frio. E nós na rede de frio conseguimos recuperar a qualidade para em 40%. E então fizemos um investimento, fazemos e estamos a fazer ainda, para modernizar a adega o mais possível, para conseguirmos dar ao vinho aquilo que ele precisa, sem ter que trabalhar nada em termos químicos. É o frio, é a rede de frio na fermentação, para que os aromas fiquem lá muito melhores, é o sistema de conservação das cubas estar sempre cheias, para não haver ali vinhos oxidados e tudo isso. Portanto, há um trabalho que se pode fazer naturalmente, sem química, nos vinhos, e ter-nos na fase final um produto muito bom. Eu nunca tive, por exemplo, nestes 35 anos de produção de uva e de venda de vinho, nunca tive o problema de chegar a setembro, por exemplo, ou outubro, e não ter vinho para vender. Nunca tive esse problema, e este ano vou tê-lo. Portanto, é sinal de quê? De que o consumidor final tem um produto de que gosta, que nós também o produzimos com muita delicadeza, com muito carinho, mas no final somos agradecidos pelo consumidor que nos gasta o produto e diz, sim senhora, está aqui um produto que continua a apostar. Portanto, e essa meta, quando apostamos na linha da qualidade, que podemos mesmo assim ir para a quantidade, porque conseguimos ter um volume económico bom, conseguimos ter uma rentabilidade no mundo rural muito bom. E aquilo que me orgulha muito é que, desde Amares, Vila Verde, embora são estes concelhos limites, temos realmente climas propícios para outras culturas, e é aí que nós, empresários agrícolas, devemos estudar e saber dizer assim, eu nesta parcela, a cultura que tenho que instalar é esta, e não é aquela. Onde dá vinha não vai dar kiwi, onde dá kiwi não deve dar vinha. Portanto, se nós fizermos esse trabalho de campo bem feito, que não nos custa mais dinheiro, às vezes é ouvir um conselho de um técnico ou de alguém que já passou e que já fez as neiras, corrigindo essa parte, a produção em si e a planta em si vai-nos responder e nós vamos ter um rendimento totalmente diferente.
O mundo rural, da forma como o vejo, e eu às vezes rio-me com pessoas que estão formadas, e às vezes eu digo, pá, eu no mundo rural, pá, acho que vocês ganham muito pouco. Porquê? Porque no fundo nós temos um nível de vida, para mim, muito superior. Não há tanto stress, não tenho que me deslocar para longe, em vistas de carros e tudo isso, para chegar ao trabalho. Também não tenho horas de largar, mas o trabalho não pode ser um sacrifício, tem que ser uma coisa que nos vai fazer passar o dia muito bem passado, tirando o rendimento dele e dando-nos algum gozo na fase final. A convivência com amigos, o poder-nos ir aqui lanchar, o poder-nos, se não vou agora vou logo, quer dizer, isso dá-nos um nível de vida a nós no mundo rural, penso que muito grande. Em termos ambientais, também, eu penso que somos uma parceria muito boa para o mundo, no fundo, porquê? Porque se nós não pusermos uma vinha, não vamos ter verde, não vamos ter pegada ecológica, não vamos produzir, não vamos criar posto de trabalho, não vamos exportar produto, não vamos criar rendimento no local onde estamos. Porque se eu não tiver dinheiro, não vou comprar uma roupa, não vou comprar uns sapatos. Pronto, faz uma estagnação muito grande da parte económica. E então, se eu tiver rendimento, já estou muito folgado para dizer assim, eu posso fazer isto, fazer aquilo, e todos vão ganhar em volta. E eu costumo dizer muitas vezes ao consumidor final, se não fossem os apoios que nós temos para fazer a vinha, não é depois olhar por ela para fazer a vinha, não conseguíamos ter o vinho a este preço, tínhamos de ter para aí ao dobro. Mas felizmente que os apoios, quando são bem aplicados, e cabe-nos a nós empresários aplicar o dinheiro bem gasto, porque é de todos nós, quando fazemos isso, na fase final, todo o consumidor ganha. Mesmo aquele que diga assim, mas eu não contribuí para a instalação da vinha, contribuiu um bocadinho. Mas a seguir, se comprar uma garrafa, já vai ter esse rendimento. Vai ter essa resposta, no fundo, em ter de uma mais-valia. Portanto, o mundo rural é das coisas, penso que em termos humanos, é um dos mais importantes. E eu rio mais vezes quando falavam nas cabras sapadoras, como que fosse uma novidade, e eu ria-me, que eu digo assim, pá, está tão ignorante assim a sociedade. O que é que nós tínhamos antigamente? Eram os pastores. Os pastores faziam as queimadas durante o inverno, no fundo, e o começo da primavera, e em seguida passavam o verão todo na pastorícia. E tínhamos duas coisas. Tínhamos o pastor que fazia a queimada e tínhamos em seguida as cabras a rapar o monte todo. E tínhamos outras coisas, que era um homem com dinheiro, um homem que tinha uma família que vivia bem. Em seguida tínhamos o mundo rural e o meio ambiente todo controlado e a produzir. Tínhamos em seguida a produção de cabritos e muitas vezes de leite que ia dar queijo. Portanto, nós tínhamos o setor produtivo todo a produzir. O problema é que desde há anos, com as novas medidas comunitárias e achamos que no fundo às vezes as coisas têm que ser grandes e não podem ser em pequenas, com isso foram as neiras que se fizeram que muito dificilmente vamos arranjar hoje pastores novos. Coisa que, eu diria, eu com 500 cabras no monte ganhava o meu ordenado ao fim do mês, de luxo. Agora, tudo isto que se fez da geneira e que se continua a achar, eu digo sempre, é muito importante que as pessoas continuem a habitar nos sítios onde estão. No interior tem que continuar a estar habitado e as pessoas a ter rendimento. E esse rendimento pode-se ter através, às vezes, de pequenos investimentos e de adaptar as culturas ao meio onde estão. Porque a carne é propícia nas partes altas, as cabras e a pastorícia é muito importante, e vemos o que é a Serra da Estrela, com a questão dos queijos, portanto, é a pastorícia que está a assegurar aquilo. Quando se pensar assim, a gente vê no interior uma casa de velho, nós dizemos assim, esta zona já está morta, já morreu. E é muito difícil, e vemos que depois é a floresta que paga, é o meio ambiente, é a paisagem, as pessoas que lá vivem que depois não têm rendimentos e depois não há subsídios, porque no fundo todos nós pagamos impostos e é preciso dar rendimento às pessoas que estão no interior. Mas sempre que as pessoas estão a nível do interior é muitíssimo importante. E é muito importante o mundo rural. E é muito importante que o mundo rural tenha rendimento. E nós, falando agora aqui, por exemplo, a Mares, mas específico, mas podemos falar nos concelhos limítrofes, penso que o mundo rural está muito ativo, está muito a produzir, e tem-se organizado muito bem. Apesar do setor organizativo, que devia ser o setor cooperativo, e para aí não estar à altura nada dessa organização, mas quando não está, as sociedades surgem e as pessoas agrupam-se e resolvem os problemas. Eu, por exemplo, um problema que vai surgir daqui a uns tempos, porque já surgiu comigo e eu já o resolvi, mas eu não quero resolver os meus, quero que os outros também estejam bem, porque estamos muito mal quando nós estamos bem e os outros estão mal. À nossa volta é importante que todos estejamos bem na vida, com rendimento, com produção e com saúde e tudo.
E uma das coisas é, por exemplo, nós vamos ter muita falta de mão de obra para a vindima, porque as pessoas que hoje ainda vêm vindimar, não podemos contar com estudantes, não podemos contar com reformados, porque cada vez mais têm mais idade, mais dificuldade. Então temos que ir para a mecanização. A mecanização vai nos levar a um outro problema, que é o transporte da uva que se faz para a venda agora dos armazenistas. Então o que é que nós precisamos muito dentro de pouco tempo? De um ponto onde a máquina vindima faz a transformação em mosto e a seguida é vendido o mosto. Não é a uva, mas é um mosto. Portanto, vamos ter que alterar essa parte, que é muito simples e é fácil e temos capacidade para isso. Quando resolvemos isso, os produtores deixam de ter menos um problema, que é sempre a vendima. E como é que eu vou fazer a vendima? É sempre um problema. Será que vai aparecer pessoas ou não? Com a máquina resolvemos isso. Não é pôr as pessoas de lado, não. Porque primeiro são as pessoas e só depois é que são as máquinas, para mim. Agora, quando não temos pessoas, temos que resolver com as máquinas, porque o setor produtivo tem que funcionar. E isso vamos ter que pensar dentro de algum ano, fazer um ponto desses onde faça a transformação para sair de mosto. E o mosto vai resolver muito ao transformador, porque já leva um produto transformado e depois que faça a fermentação dele. E vai ser o agricultor, porque tem um hectare de vinho e diz assim, não estou preocupado porque a máquina vai lá, faz uma vendima, ao fim de um dia tenho um mosto, sei quanto deu, está tudo resolvido. Portanto, nós sabemos ainda bem aquilo que queremos e isso é ótimo. É preciso é que depois todo o resto que está e da parte do Estado haja a capacidade de dar capacidade de respostas e rápidas às vezes. Porque às vezes nós estamos muito longe de Lisboa e Lisboa às vezes que entenda uma coisa que se passa aqui é muito complicado. E porquê? Porque não sentem na pele, porque não sabem. E eu costumo dizer, a pior coisa que nós às vezes vemos, e uma vez estava num seminário, eu e um outro amigo, no tempo da AJAP, e ele disse, e o secretário de Estado não gostou muito de ouvir, que foi, enquanto nós estivermos governados por ignorantes, é um problema. E, portanto, o grande problema que pode ser é, às vezes, quando se tem poder de decisão, não se ouvir a opinião de quem sente na pele as dificuldades. Porque, a partir daí, os problemas resolvem-se rápidos. A política é para os políticos, mas depois quem sente e quem tem que desenvolver o mundo rural, e isso é o agricultor. Embora é assim, é preciso dar meios e dar-lhe sabendo aquilo que tem que ser. Porque muitas vezes pode haver um agricultor que diga assim, eu quero isto, pois, mas isto não é possível, nem vai ser rentável. Portanto, não é essa a vertente que deve ir, mas vai por ali. Por ali tem os meios à disposição. Trabalho, tome lá. É assim. A mim ensinaram-me que nunca lhe deias de comer, mas dá-lhe uma cana de pesca para ir pescar o peixe para comer depois. É assim que se deve ser na vida. E eu aprendi assim de pequenino. Os meus pais já eram pais agricultores, também um bocadinho inovadores. Já na altura eram produtores de lúpulo. Pronto, mas sempre com muita ambição, com muita dedicação, muita paciência, com muito carinho, porque nós no mundo rural temos que ter, até para com as plantas, falar com elas, entendê-las às vezes, porque elas ensinam-nos muito. Os animais ensinam-nos muito a nós. Agora, atualmente, é assim, começa-se a ver às vezes que os carinhos andam um bocadinho trocados. Mas tirando isso, o mundo rural penso que vai estar vivo durante muitos anos, mas é preciso, muito importante, situar jovens agricultores em que os projetos sejam provados mais rápidos e ensinar os jovens, se os pais não conseguirem, alguém que possa lhes informar e ajudá-los, porque eu tenho, por exemplo, aqui 4 estudantes de Itália, em Erasmus, e eu tenho um carinho por eles como pelas minhas filhas. Eles vão à vinha, eu ensino-lhes, olha, aqui fazemos isto, e porquê? Estou a ensiná-las aqui, não é que elas não saibam que elas são italianas e sabem disso, boas-vindas num país onde tem muita vinha. Mas há pormenores que eles podem lá não se passar e aqui passar-se, e aqui aprende sempre um bocadinho da forma como fazemos. Portanto, esses bocadinhos são importantes. E eles são inteligentes, são novos, mas são muito finos porque sabem ouvir. E é um dos dons que a gente tem, eu costumo dizer que a gente, quando sabe ouvir, é muito importante. Porque é aí que nós conseguimos depois saber fazer as coisas e como é que as devemos fazer. Eu gosto muito de não só dar conselhos, gosto muito de os ouvir. E ouvir sempre de quem sabe mais porque é importante. E o ser um bom ouvinte é muito bom. Bom, temos aqui a explicação porque é que temos aqui um excelente projeto de enoturismo também já. Esse foi depois. Já vem depois, mas vamos já falar do enoturismo. A Mares, professor Isidro, tem nos últimos anos vindo a apostar gradualmente nesta área do vinho, a promoção do vinho, o enoturismo. Passa por aqui o futuro do destino a Mares. O enoturismo é uma porta de entrada na região, no concelho. Esta proximidade da Braga também poderá ajudar? Acho que sim. Há aqui várias vertentes. A proximidade de Braga é uma referência
para nós é determinante e importante, porque tudo que é bom para Braga é bom para nós, porque nós temos o que Braga não tem e acabamos por complementar uma procura da cidade. Portanto, nós achamos que quanto mais Braga se promover e se projetar como território para Amares, melhor. Porque nós temos vinho, eles não têm, temos turismo rural, eles não têm, temos natureza, eles não têm, temos outras coisas e, portanto, é muito bom para nós. Aqui há meia dúzia de anos para cá, o município definiu uma estratégia de desenvolvimento do território. Esta estratégia, que tem 6 ou 7 anos, já é visível, já se vê. Embora estes projetos demoram sempre muitos anos, mas já se vê claramente o que se definiu, que é nós crescemos. Eu não queria avançar com números para não estar aqui a incorrer em precisões, mas nós crescemos 300% ou 400% em termos de camas para receber. O Sr. Professor até terá esses números melhor do que eu. Mas há meia dúzia de anos tínhamos 5 casas de turismo rural, hoje temos 30, temos 40. Mas as nossas unidades de turismo rural são unidades de muita qualidade. São unidades de muita qualidade. Algumas são quase que pequenos hotéis rurais, como é o caso da Casa Lata. É um pequeno hotel rural de muita qualidade e que tem 14 quartos aqui neste projeto também ligado com o vinho. E a Amares cresceu muito aí, muito, muito, muito. Portanto, o conseguir ter espaço para receber foi determinante. Porquê? Porque aí cresceu a nossa gastronomia também. A Amares foi sempre um destino com uma gastronomia muito específica. Temos uma gastronomia muito tradicional, mas muito inverno. Portanto, a partir do momento que a Amares tem um suporte de camas para receber, começou a ter também uma procura específica de quem vem para ficar, para se instalar e que consome nos nossos restaurantes, que consome no nosso mercado, enfim, que visita as nossas realidades. E essa estratégia de promoção a partir do turismo foi fundamental. Em 2016, está ali o Sr. Presidente da Câmara que tem esse número melhor do que eu, em 2016 Amares foi, do destino Cávado, o concelho que mais cresceu em termos de turismo. Na Cávado, estamos a falar de ter concelhos como Braga, Barcelos, Esposende, destinos até que têm outras atrações. Amares foi o concelho que mais cresceu, creio que em 2016, 2017. E porquê? Exatamente por ter previsto e planeado e pensado essa procura, essa capacidade de apoiar e desenvolver o turismo rural. O turismo rural a partir do turismo de habitação. O turismo de habitação. O vinho. E nós começámos uma estratégia muito, muito, muito consolidada de promoção do vinho. Porque nós sabemos que o vinho é determinante na projeção do território. Porquê? E a quem devemos isso? Devemos à iniciativa dos produtores, devemos à capacidade dos empresários. Isto não se faz com intuição, o vinho faz-se com saber, com técnica, com trabalho, com luta. Vemos agora a explicação que o José Carlos Costa deu sobre isso. E, portanto, o vinho é determinante. E, portanto, nós sempre fazemos uma preocupação imensa e grande. E o município, todos os anos, e eu digo isto outra vez, o município todos os anos gasta muito dinheiro do seu orçamento, muito dinheiro relativamente, mas gasta dinheiro do seu orçamento a promover o vinho. Porquê? Porque oferecemos vinho, porque damos provas de vinhos, porque fazemos demonstrações de vinhos, porque quando vamos levamos o nosso vinho. Sempre que saímos da Amares, levamos o nosso vinho, mostramos o nosso vinho, estamos sempre a chamar, porque quantas mais quintas produzirem vinho branco bom em Amares, melhor é Amares como destino de vinho. Isto, nos últimos anos, temos vindo a trabalhar muito na questão da gastronomia. Nós temos esse prato emblemático, que são as papas de sarrabulho, e temos essas imagens simbólicas, foi o chefe Silva, essas referências históricas que nos sempre marcaram na área da gastronomia. Mas nos últimos anos temos vindo também a trabalhar muito a dimensão da gastronomia, dos restaurantes, da promoção dos nossos restaurantes, do chamá-los a participar, do envolvê-los nas estratégias de promoção. E julgo que esta base tripartida entre o vinho, a gastronomia e a
as camas e o turismo rural fazem com que a margem seja procurado por um nicho muito especial de turista, que é o turista que procura a margem no verão, e nós temos tido, 2020 foi um ano que não podemos falar muito, embora mesmo assim, quase diríamos que no mês de julho e agosto tivemos, se não 100%, praticamente esgotados. Em julho e agosto de 2020, este ano, as primeiras imagens que temos são mais receio, mas acreditamos que isto possa ainda equilibrar. Mas não estão ao nível de 2018, por exemplo. 2019, por exemplo. 2019 nós esgotamos completamente, muito cedo, todas as nossas camas, todas. E estamos a falar de centenas e centenas de camas que recebem. Num turismo específico, que é, eu não sei se se a definição existe, a nossa técnica de turismo saberá mais do que eu, mas é uma coisa que eu chamo turismo família, que é, vem o pai e a mãe e traz o filho e traz a avó e também trouxe o cão e trazem as bicicletas no carro e instalam-se e ficam 8 dias. Ou ficam 5 dias. E durante esses 4 ou 5 dias que vêm, em família, instalam-se e vão visitar. E vão ver a localidade, vão ver o nosso património lindíssimo, é uma área que não levanto aqui porque não é produção nossa, é um património que temos e que valorizamos e queremos projetar mais, mas que também promovemos, e a gastronomia e os vinhos. E, portanto, achamos que, enquanto nós nos centramos na promoção disto, estamos a fazer um bom trabalho de promoção do território, de promoção de Amares como um destino, que é isso que nos importa, é que Amares seja um destino. Quanto mais houver, não há concorrência. O Zé Carlos é daqueles que conhece, temos conversado muito sobre isso, que quando nós desenvolvemos o turismo rural e começaram a aparecer muitas casas, começaram a dizer, opa, mais uma casa, deixa vir. Quantas mais casas de turismo rural houverem em Amares, melhor será para todos, porque Amares se começa a afirmar como um destino e como um espaço de procura. E, portanto, eu acho que é bom, acho que o município tem feito esse trabalho grande. Há aqui uma questão que há bocado se falava sobre os territórios de baixa densidade, muito ligados nessa matemática entre as áreas das freguesias e os números de habitantes, e essa é uma matemática falsa, errada, que não funciona, mas acreditamos que isso também veio a ser revisto e a pensado, e, portanto, isso prejudica-nos também na busca dos fundos, dos nossos empresários, dos nossos empreendedores. Mas eu acho que acho que o município tem feito um bom trabalho, tem estado muito atento, tem estado sempre, às vezes, a trabalhar sempre em parceria com os nossos restaurantes, com os nossos produtores de vinho, sempre em parceria, a trabalhar com muito entusiasmo, no sentido de ajudarmos uns aos outros a fazer de Amares um território cada vez mais valorizado, em que esta economia também seja importante para as pessoas e acabe por ter impacto na vida de todos aqueles que aqui vivemos e que fazemos disso uma terra que gostamos e que vamos. Professor Batalhas, vou-lhe fazer 2 perguntas numa só, que é também para atalharmos, senão daqui a pouco estamos muito tempo à conversa, porque também é ótimo estar à conversa. Primeiro gostava que me tentasse explicar o que é que um produto endógeno. E vou-lhe dizer que isto já é uma pergunta que eu faço em quase todas as conversas que tenho à volta. Quando falamos sobre estes produtos, faço sempre esta pergunta. Porque é uma expressão que se usa constantemente e que para mim é muito difícil perceber o que é realmente um produto endógeno. E depois o impacto, percebermos como é que surgiu e que impacto é que neste momento tem os frutos vermelhos no nosso território, neste território onde estamos. E primeiro, só permita, antes de responder à sua questão, um bocado passou-me de facto uma produção que também já tem um peso significativo em Amares, que são os kiwis. Os kiwis, sim, já exatamente. existe uma área considerável, Quantos é mencionei que os produzimos? outros. Tem ideia? Quantos produzimos aqui no território? Em Amares? Não, no território, já não estou a falar só especificamente de Amares, mas... Nós no Cabo neste momento devemos ter mais de 170 hectares de kiwis, portanto, hectares. Se partirmos para uma média de 20 toneladas por hectare, média 20 toneladas, para alguns que ultrapassa bastante, outras pessoas ficam um bocadinho aquém, mas já nas 20, 22, 23 toneladas por hectare, portanto,
será fácil vermos. É só portanto, multiplicar, não é? fazer as A contas. quantidade Se de não tempo. pode ser algo terra, senão Pois, vai ser muito exatamente. Portanto, é fácil vermos que. E aqui a Mares, tem ideia de quanto? A Mares deve ter neste momento mais de 15 hectares, deve andar muito próximo dos 20 hectares, com um potencial de crescimento ainda bastante grande. Portanto, o kiwi é também. E algumas produções ligadas ainda, portanto, algumas pessoas ainda relativamente jovens, outras naturalmente menos jovens, porque já começaram a plantar há muitos anos, portanto, há cerca de 30 anos. As primeiras plantações de kiwis surgem em Amares há 31, 32 anos, mais ou menos, 33 anos. Não é algo muito recente. Nós temos esta imagem que... 33 anos. Os primeiros pés de kiwis foram importados da Nova Zelândia. Portanto, depois é que mais tarde é que começaram a reproduzir cá, depois começaram-se a importar pés, portanto, de viveiros de Itália, mas também a serem reproduzidos cá, portanto, mas os primeiros vieram Mas nós já da Nova tínhamos Zelândia. tido kiwis cá, ou no passado? Não, há referências, o ou é kiwi mesmo não. algo O kiwi é uma produção recente. recente? E eu podia mencionar o kiwi, o kiwi já surge fora dos serviços que existiam antigamente, que era a extensão rural. A extensão rural, geralmente, era um serviço ligado ao Ministério da Agricultura que introduzia nos territórios novas produções, como aconteceu com o milho cunha, que é tempo de José Carlos, aconteceu com a primeira vinha em T, que foi a extensão rural que introduziu cá, aconteceu com o lúpulo na década de 60, que foi a extensão rural que introduziu cá o lúpulo, que não tinha nada a ver com o país, nem muito menos com o território, até porque a Luplex que desapareceu. Hoje só uma plantação de cerca de 2 hectares em Bragança, portanto não temos, mas a sede do lúpulo, de recolha de lúpulo, estava em Vila Verde, que era a Luplex, que recolhia de todo o país, mas principalmente o Minho, que 90% ou 85% da produção estava no Minho, onde existiam também a Mares, existia E esta Vila Verde, moda das Barcelos. cervejas artesanais não faz aparecer de novo este... Pois, neste momento começa a surgir um grupo de jovens, por causa da produção da cerveja artesanal, um grupo de jovens em fazer algumas plantações, não de grandes dimensões, 1 hectare, hectare e meio, porque tem escoamento quase garantido com as unidades de cerveja artesanal que existem no país. Temos um muito próximo que é a Letra, mas há outras que neste momento têm desafiado jovens a plantar lúpulo por causa da produção da cerveja artesanal. Agora, respondendo diretamente à sua pergunta. De facto, há muitas definições sobre os produtos endógenos, há muitas teorias sobre os produtos endógenos. Eu defendo uma teoria que o Produto EJ tem a ver com o que é a produção natural, que já tem alguma tradição, mas a tradição também não tem que ser secular, nem se calhar de muitas décadas, e que está ligado à terra, que é adaptado à própria terra. Se falarmos de vinho verde, estamos a falar de um produto endógeno. Se falarmos da maçã porta da loja, estamos a falar de um produto endógeno. Se calhar hoje kiwi já podemos também talvez considerá-lo um produto endógeno, porque é um produto que já cá tem 30 e muitos anos, mas depois há muitos outros, mesmo nos transformados, portanto, na agroindústria, que são considerados, portanto, de produtos endógenos. Depois há quem defenda que o produto endógeno é tudo aquilo que é ancestral e que está ligado à terra. Se calhar, se nos ligarmos só a isso, temos muito pouco. Mas a laranja da Mar, se calhar podíamos considerá-la nesse grupo, mas ficávamos tão restritos, que no final, num conselho, ficávamos com 2 ou 3 produtos e nada mais do que isso. Estamos a falar quantos anos atrás? Eu penso que se recuarmos 20 anos, 30 anos atrás e que já começa a ter algum peso na economia local, portanto, ter alguma expressão na economia local, e que esteja mais ou menos consolidada essa produção, podemos já considerá-lo produto endógeno. Isto é uma teoria que não é muito consensual, e que não é muito consensual também não é fácil definirmos. Aqui temos definições do que é produto endógeno. Mas o que nós defendemos, e quando hoje na nossa estratégia defendemos os produtos endógenos, defendemos exatamente em sermos um bocadinho mais abertos, e tudo que tem esta ligação, seja na produção primária, seja depois na secundária e na transformação, tudo que tenha 20, 30 anos e que esteja perfeitamente consolidado, pode e deve ser considerado produto endógeno. Porque alguns dos nossos produtos ancestrais, se os produzíssemos com os ancestrais, hoje não são rentáveis, e passado muito pouco tempo, naturalmente, tínhamos essa produção completamente extinta. Como já foi referido, tanto por José Carlos como pelo Dr. Isidro, de facto, as explorações agrícolas têm que ser rentáveis, porque se não for rentáveis, claro, passado muito pouco tempo, é por isso que desaparecem. Passado muito pouco tempo desaparece. É um bocado um aspecto que José Carlos, é que hoje muitos jovens têm dificuldade em se instalar, ou tem por trás a família que lhe deste suporte financeiro, ou tem por trás a família que vai avalizar algum crédito que vai recorrer à banca, porque se
for a banca, e se não tiver este suporte, essa retaguarda, não consegue, não avança, mesmo com melhores ideias que tenha, não consegue avançar com os seus projetos. E a banca tem também que ter esta abertura, porque eu acredito que possa um ou outro projeto, muitas das vezes, arrancar e depois morrer. Mas há muitos projetos, e o caso dos pequenos frutos é um bom exemplo, que arrancaram, muitos deles com este tal suporte, mas se não tivesse esse suporte, tivesse ido diretamente à banca, tinham tido o resultado que têm com resultados positivos que hoje são perfeitamente reconhecidos. Quem diz nos pequenos frutos poderá dizer na vinha, poderá dizer em qualquer uma dos frutos que há um bocado e das produções que há um bocado a referir, porque há jovens com muitíssimo boas ideias. E, portanto, é um investimento seguro. Seguro, é. Agora, eu digo isto, refiro isto muitas vezes, é importante é que na agricultura não se pode avançar para projetos e para plantações por impulso. Porque agora o maracujá é muito... Eu dou apenas o exemplo de maracujá para dizer que é uma coisa que nunca devem fazer, e amar-se em algumas plantações, e penso que até hoje se calhar colheram meia dúzia de dezenas de quilos, não colheram mais do que isso, quando se calhar o que lhes foi apresentado é para produzir muitas toneladas de maracujá. Porque o nosso clima, temos uma plantação em Amares que é exemplo a nível de toda a região norte, que está em Vilela, mas tem, lá está, mas aí teve uma outra técnica, se calhar fez uma abordagem diferente com os técnicos e teve um cuidado, porque não está, é ao ar livre, mas está em túnel, portanto, e consegue produzir muito bem. Agora, tudo que está produzido ao ar livre, e temos em Caldelas 2 plantações, é um exemplo, poderia mencionar outras, não é? Então, a pessoa passa lá, vê as armações, já plantaram uma vez, 2 vezes, 3 vezes, acho que uma senhora já plantou 6 vezes, e pode plantar mais 2 dúzias de vezes, nunca mais lá consegue ter maracujá, porque o clima não é propício. Tem as geadas que o maracujá morre, tem demasiada umidade que também não suporta. Pronto, é de facto, isso é o que eu digo, quem planta por impulso, porque algum consultor que diga, mas o maracujá é um fruto muito rentável, até admito que sim, que seja rentável, mas está rentável noutro território e não nos territórios onde, no caso concreto do Conselho de Amares, ou então, se quiser que seja rentável em Amares, tem que naturalmente seguir exemplos, como um bocado mencionei o caso de Vilela, pronto, e tem que ter esses cuidados, ver como é que eu posso combater, ou melhor, responder se tiver problemas de intempéries, do granizo, que não tem cá, mas principalmente das geadas. Se calhar tem que ter sistema de rega anti-geada e tem que ter cobertura, como tem, portanto, essa plantação que mencionei. Portanto, portanto, a agricultura é rentável, não tenho dúvidas nenhuma, mas a agricultura pode chamar, ou melhor, pode fixar jovens no território, podem ter, é uma atividade nobre, contrariamente ao que muitas vezes se pensa que a agricultura é para pessoas menos capazes, não é para pessoas menos capazes. A agricultura para pessoas tem que ser muito capazes, porque hoje, falei um bocado da agricultura de precisão, só pessoas com muito conhecimento e com conhecimento que tem que se procurar todos os dias, ou quase todos os dias, nova informação em relação aos produtos fitofarmacêuticos, por exemplo, que se aplica na vinha. Não é? Há naturalmente, todos os dias surgem produtos novos, produtos que saem do mercado e que vêm outros substituir, tem que se ver de facto em relação às substâncias ativas que correspondem ou não correspondem às necessidades que temos, mas quem diz em relação à vinha diz em relação a todas as outras produções, portanto, isto é extensível naturalmente às outras produções. E quem a faz tem que fazer com muito carinho e contar com uma outra coisa, é que quem planta uma vinha num ano só sabe que vai ter produção começar a ter uma produção, alguma rentabilidade passado 3 ou 4 anos. Começa a ter, naturalmente, receita se calhar ao 2º ou 3º ano, mas rentabilidade para amortizar o investimento só naturalmente passado 3 ou 4 anos. Portanto, tem aqui um período, e isto o Governo também tem que olhar para estes territórios de baixa densidade, de minifúndio como os nossos, se querem manter, de facto, esta paisagem, manter as pessoas nestes territórios, se calhar há aqui um período de carência, vamos chamar um período de carência em que o Governo tem que também encontrar aqui soluções financeiras para que os jovens, neste período que não têm rendimento, dizer-lhes como é que vão ter aqui uma receita que os mantenha nível de vida, qualidade de vida, e é um bocado já foi referido, não queria repetir, temos naturalmente, até pela paisagem que temos, pelo ar que respiramos, pela vida que não é tão estressante como é naturalmente nos meios urbanos, mas tem que ter nível de vida. Nível de vida é ter naturalmente dinheiro para as despesas que tem no final do mês, como qualquer cidadão que trabalha em qualquer outra profissão. Isto é indispensável, portanto. E se naturalmente isto for olhado assim, com este cuidado, nós conseguimos manter jovens no território. Depois há aqui uma outra, nos territórios como os nossos, que são importantes, e também um bocado responder à questão que levantou dos produtos endógenos, que é nós criarmos localmente, e isso tem que ser sempre nas sedes dos conselhos, localmente mercados locais de produtores.
está regulamentado pela Lei 85 de 2015. Depois tem que ter regulamentos específicos, porque cada realidade é uma realidade, não é? A realidade da Margem é diferente da realidade de Vila Verde e é muito diferente da realidade de Braga. Um regulamento específico para o Conselho da Margem, e que esses mercados têm que ser em locais específicos, e onde eu defendo que devem ser num sistema misto, onde estejam as autarquias locais, portanto a Câmara Municipal, juntas de freguesia, algumas das vezes, organizações de produtores, quando elas existem, ou senão tem que se tentar criar, onde possa estar uma associação de desenvolvimento local como a ATAC, e onde possa estar também uma cooperativa, portanto, e esta gestão, se for feita em parceria por estes interlocutores locais e com o mercado local, que pode funcionar semanal, quinzenal ou mensalmente, eu não tenho dúvidas nenhumas que se consegue também responder ao escoamento da pequena produção, da pessoa que produz 50 kg de laranja, não sabe como é que é de vender, se calhar esse mercado local, se ele vai 2 ou 3 vezes, 2 ou 3 dias de mercado local, se calhar consegue escoar a produção, deixa de ter intermediário e consegue valorizá-la mais. E eu dou aqui um exemplo. Se nós pensarmos que a laranja que se destina só à casca, se vendermos o cesto a 2 ou 3 euros, de facto não conseguimos valorizar a laranja. Por muitas razões, mas também pela questão do preço. E se eu conseguir vender a laranja a 50 ou 60 cêntimos, se calhar o cesto que dava 2 euros é capaz de me dar 40 ou 50 euros, que é uma diferença muitíssimo grande e que tem mesmo trabalho para a colheita, que tem, seja para um fim, seja para outro. Portanto, isto é apenas um exemplo muito rápido, mas percebemos é que estes mercados locais de produtores podem também ajudar a valorizar, portanto, e também aumentar naturalmente a receita e permitir quem viva nos centros urbanos, a cidade mais próxima que temos aqui é Braga, muitas vezes está habituado a ir às grandes superfícies comprar, que não sabe de onde compra, não sabe se o produto, qual é o nível de rastreabilidade que o produto tem ou não, e se comprar localmente, se calhar sabe que aquele produto é do senhor A, que até pode visitar a exploração dessa pessoa em concreto, que estabelece uma relação e que muitas das vezes até fora dessa altura que lhe telefona a dizer, mas eu precisava de mais não sei quantos quilos de laranja porque quero fazer todos os dias o sumo ao meu pequeno almoço, eu posso ir à sua propriedade comprar-lhe mais X quilos de laranja para eu ter em casa, portanto, e esta rede também que se deve criar ajuda a garantir melhor escoamento e maior escoamento dos produtos locais, a maior valorização dos produtos locais, se calhar quase a excluir aqui portanto, a existência do intermediário, que muitas vezes é o que lucra mais, é o que tem menos trabalho, não é? Quase sempre é assim que acontece. E depois temos uma outra coisa, é que quem vive nas grandes, e há um bocado o Sr. Teresida mencionava uma questão que não é um pormenor, é muito importante, é que quem está hoje ligado aos fornecimentos das grandes superfícies comerciais só pensa nos grandes produtores. E quem produz milhares ou centenas de toneladas, se vender mais baixo, a produção é tão grande que às vezes uma margem de lucro, mas são tantos quilos, consegue ter um grande rendimento. Um produtor como o nosso, se calhar a produzir muito pouco, se mantiver aquele rendimento, não consegue ter lucro e passado pouco tempo abandona a exploração. Portanto, a forma de o valorizar é exatamente eliminarmos o intermediário e passarmos a ter uma venda direta do produtor ao consumidor, e aí temos uma valorização também dos próprios produtos. O papel das cooperativas seria importante. Eu não digo que as cooperativas não sejam importantes, as cooperativas têm que funcionar de forma muito diferente do que funciona atualmente. Agora, se calhar esta relação de parceria, como falei para este tal sistema misto, onde estejam diversos interlocutores, permite também ter visões diferentes, estratégias diferentes e dialogarem entre si para visões que têm diferentes sobre o mesmo produto e sobre o próprio território. Enquanto que a cooperativa, se calhar, só tem uma única visão. Portanto, e isto, para mim, ajuda também na valorização. O que está a falar é um local físico onde as pessoas possam colocar a venda, e seria no próprio município, ou o município poderia fazê-lo num centro mais urbano, com mais gente, por exemplo, na Braga? Neste momento a legislação, pode. Neste momento a legislação só pode vender os produtos da margem, podem ser vendidos em margem nos concelhos vizinhos. Portanto, Braga, Vila Verde, Terras de Porto, os concelhos vizinhos de Amares. Pode também. Agora, o local tem que ser um local perfeitamente definido e demarcado. Eu sei que se entrar no mercado municipal de Braga, e se a Câmara Municipal de Braga tiver naturalmente essa ideia, tem que ter lá um espaço que seja perfeitamente definido e sabe-se quem são os produtores, tem que ter um cartão próprio, identificados, um regulamento próprio, o produto tem que ser seu e não pode comprar produto ao vizinho para vender lá, tem que vender a sua própria produção. A Marse criar também esse espaço, seja no mercado municipal, seja noutro espaço que possa criar, é exatamente destinado aos produtores da Marse, que vendem os seus produtos e não podem comprar ao produtor do outro concelho, seja vizinho ou não, para vender lá. Tem que vender o seu produto
portanto, nesse próprio mercado. É a venda direta do produtor ao consumidor, não é aqui, são continuamos mesmo com intermediários, não, é de quem produz e quem consome. No fundo, é ir buscar a essência inicial do que era o mercado municipal. Não, se calhar buscar um bocado a essência do que era antigamente as carreiras nas nossas feiras semanais ou quinzenais. Se chamava a carreira, que é a pessoa, quem produzia, e a carreira vendia a quem comprava para depois levar para casa. Um bocado a essência é essa, não é? A pessoa produzia, levava à carreira, porque era o produto de época, e que quem ia consumir porque precisava depois de consumir em casa, não é para levar e vender para outro local. Portanto, no fundo, vamos buscar a essência às nossas feiras semanais, quinzenais, que existiam em cada um dos concelhos, ou alguns concelhos que estão mais numa feira, para além daqui, muitas vezes na sede do concelho. Bem, José Carlos, o que é que produz? Produz vinho, toda a gente já sabe que não era isso que eu queria perguntar. Quais são as castas que neste momento produz aqui nos terrenos das Terras da Mar? Aquilo que eu quis é produzir mais aquilo que se vende mais. Eu digo sempre que nós temos que produzir aquilo que o consumidor quer e não é aquilo que nós queremos produzir, porque podemos chegar ao fim da linha e não termos o comprador para o produto. Mas aquilo que o clima produz bom em Amares, felizmente, não é que eu costumo dizer, eu não sou melhor do que os de Ponte Lima ou do outro lado, temos um produto melhor, devido às condições climatéricas do solo, que nos produz um produto diferente. É a casta Loureiro. O Loureiro é o ex-libris, não há dúvida, diferente de todos os outros lados. E eu consigo dizer isso porquê? Porque nós aqui informatizamos toda a entrada das uvas que temos nas vinhas em Barcelos, nas vinhas de Ponte Lima, nas vinhas de Terras de Bouro, nas vinhas de Braga. E então onde é que nós temos o melhor Loureiro sempre? É na zona da Mares. Não quer dizer que um bocadinho de Cervais, por exemplo, não traga de lá uma uva também espetacular, trago. Mas depois quando vamos para a essência dos aromas, sobressai-nos mais um bocadinho da perfeição da essência do aroma, sobressai sempre mais. E depois tive de fazer outra coisa, que é diversificar. Porquê? Porque eu encaminhei a exploração para a venda direta ao consumidor final. Eu prefiro fazer um preço melhor, mas tenho que ganhar eu e o consumidor final, os dois. Nessa matéria nós introduzimos o Loureiro para aí a 85%, metemos o vinhão, também porque havia ainda o consumo de bastante tinto. Depois introduzi um bocadinho de padeiro de basto, arrisquei mais um bocadinho e fiz mais umas vinhas de padeiro de basto, porque o padeiro de basto tanto nos ia dar para o tinto como ia-me dar para o rosé. E dá-nos realmente também um rosé espetacular em termos aromáticos e de cor e de bebida. E como a procura do rosé está muito a subir, encaminhei na altura, por sorte, na direção certa. A outra casta depois também quis introduzir o Trajadura para amaciar-nos juntamente com o Loureiro um bocadinho o vinho, dar-lhe um toque de mais macio. E depois numa altura que não havia outras castas de videiras, quando andava a plantar uma vinha, só tinha o Fernão Pires. E eu não sabia o que aquilo ia dar, nunca tinha bebido um vinho daquele, e disse assim, mas isto está a dar uva. À partida vai-nos dar bom. O que é que eu fiz? Introduzi isso. E então esse aí foi um daqueles vinhos, enquanto o Loureiro nos andava nos 11 graus e meio, aquele disparava para os 13, 14 graus. E então foi uma risada sempre, porque era aquele vinho, eu de início batizei como tomba-lobos, porque a gente bebia meia garrafa e dava uma soneira, que eu na brincadeira às vezes com médicos dizia, quando vocês forem fazer anestesia, eu trago uma garrafinha de vinho, vocês dão ao doente e está anestesiado. Porquê? Porque o grau que ele tinha, e depois com muito macio que ele nos deu, introduzimos um bocadinho também com o Loureiro e dámos-lhe um toque sempre de aromático e ao mesmo tempo cortámos lá a acidez do Loureiro. Mantemos um vinho muito suave para a bebida e conseguimos atualmente ter um vinho bastante diferenciado dos outros devido a essas castas e aos dois especialistas, o engenheiro Moura e o engenheiro Pedro, conseguem fazer o casamento perfeito em termos de deitar mais trajadura ou menos trajadura. Que daí muitas vezes é que diferencia um vinho. Não é muitas vezes dizer, porque é que o Loureiro é mais aromático ou é menos. E faz muita diferença. Mas a grande diferença depois está no casamento das castas. E eu quis criar um staff desde termos 4 castas de branco, 4 vinhos de brancos, termos um de rosé e um de tinto. E conseguimos ter uma gama de produto que o consumidor, quando entrar, se não gostar de um, tem de gostar do outro. Eu, quando agora às vezes me perguntam assim, olha, dê-me um vinho bom. Eu digo-me qual é o seu gosto, para eu conseguir associar ao vinho. Porque o bom é aquele que a gente gosta. Claro. Eu costumo dizer, o Fernão Pires é muito bom, mas manda em mim, não gosto dele. Quero mandar no vinho. Portanto, gosto do Loureiro porque já não manda tanto em mim. Já permite-nos beber mais um bocadinho e não nos ter tanto álcool.
Porquê? Porque com esta reestruturação que a região fez de há 35, 40 anos para cá, nós conseguimos dar uma volta muito grande na qualidade dos vinhos. Não só os brancos, mas os tintos e tudo. Porquê? Porque conseguimos, por um lado, produzir muito mais. Nós devemos ter feito a quase a triplicação da produção. Passadas das 5 toneladas, 6, para as 15, 16, 17, 18, 20 e 25 toneladas. Portanto, conseguimos disparar na quantidade. Conseguimos disparar muito mais na qualidade. E a qualidade é que nos subiu muito. E ao termos a qualidade, disparou-nos para o outro lado. Foi que antecipámos as vendimas. E ao antecipar as vendimas, fugimos da época das chuvas. Então nós conseguimos fazer uma vendima, muitas vezes sem chuva, o que nos dá um produto ímpar em termos de qualidade muitíssimo boa. E foi tudo derivado, não a química nenhuma, mas apenas ao método de condução de uma vinha. E o método de fazer a vinha foi o que aí estamos. Nesta altura, nós só discutimos muitas vezes se metemos 1.600 pés, se metemos 2.000, se metemos 2.500. Para quê? Não cansar a videira tão rápido, termos produções mais cedo, ao terceiro, quarto ano, a vinha atingir o máximo, porque vai andar menos varas, e isso permite-nos encurtecer o trajeto da videira e que ela não sobrecarregue tanto, e seja depois muitas vezes a neira, como a gente diz, um ano dá muito, outro ano dá pouco. Não. Conseguimos fazer aquilo que hoje se faz com um saco de cimento, 25 kg chega, podemos levar um sempre e não cansamos. Antigamente era 50, levava-nos um, esperava-nos um bocado para pegar no outro, que ele custava. Portanto, esse método na vinha, conseguimos dar uma renovação e uma reestruturação dos vinhedos na região dos vinhos verdes espetaculares. E é por isso que hoje temos muita quantidade, diminuiu só os hectares, mas os que estão a produzir hoje vinhos e a trabalhar nas vinhas são já bons técnicos. São agricultores que sabem quando devem fazer, o que devem fazer. Por vezes pode faltar um bocadinho os meios, mas são poucos porque não há conhecimento, porque senão os meios estão hoje à disposição. Se não tenho eu esta máquina, tenho ali o vizinho empresta, vai e faz o trabalho. E agora há um bocadinho até discutíamos fazer o prestador de serviço. O prestador de serviço, para não termos todos que ter as mesmas máquinas, e isso carrega muito uma exploração, não. Devemos ter máquinas específicas que a gente seja obrigado mesmo a ter, mas o resto de prestação de serviço. Porque ganhamos dinheiro, sai-nos mais barato, e a vinha é daquilo que se pode fazer em part-time, ao sábado e fora das horas de trabalho. Portanto, eu se tivesse um emprego, digo assim, vou plantar 2 hectares de vinha, vou tirar o extra para as minhas férias, porque vou fazer aquilo sempre fora de horas. E pode-se fazer isso perfeitamente. O projeto que nos falou até agora tem um outro agora agregado, que é o turismo rural, o agroturismo. A casa é lindíssima, está aqui um projeto lindíssimo. Acha que este projeto é o culminar de um trabalho que foi feito, ou ele aparece porquê? Estratégico? Como é que chega a como é que chega ao agroturismo? Estratégico, por um lado, mas por outro lado, e principalmente como complemento ao restante. Eu entendo sempre que eu primeiro tenho que plantar uma vinha e ter rentabilidade na vinha, depois em seguida tenho que ter a transformação para transformar esse produto e tenho que ter a venda. Mas depois também é preciso o marketing e é preciso dar a conhecer esse produto. E esse produto passa por quê? Passa por, na própria casa, nós conseguimos fazer promoção do produto e eu consigo com os dois trabalhar em sintonia. O turismo num dos lados e a agricultura no outro. Mas os dois complementam-se. Porque o mundo rural é um complemento de muita coisa. E eu, há cerca de 2 anos, falava com uma professora que estava na comunidade, que estava em Bruxelas, e vinha aí com alunos da comunidade económica europeia, de muitos países, italianos, franceses, espanhóis, então vinham falar da sustentabilidade. E ela estava-nos aqui fora a falar da sustentabilidade, e eu disse, doutora, isso é o que nós sempre fizemos. A sustentabilidade que você lhe chama, para mim, é o dia-a-dia, foi sempre toda a vida, desde que nasci. Temos as nossas hortas, onde podemos ir buscar os legumes produzidos de uma forma sempre biológica. Nem que haja alguma doença, é assim, deixa morrer o que tem que morrer, mas o resto fica bom. Em seguida, temos os nossos galinheiros, onde temos os nossos frangos. Matamos o frango sempre com 1 ano de idade, espetacular, carne vermelha, que é difícil de encontrar. Um bom pica no chão para acompanhar o bom pica no chão. Depois temos os nossos ovos, para fazer os nossos bolos ali dentro, pequenos almoços e os bolos fazemos, complementamos ali. Depois temos a parte dos vinhos, que vão complementar. Portanto, a casa depois tinha 2 coisas, que era o fazer o complemento do restante, da produção e da transformação, mas ao mesmo tempo, e essa parte é que preocupa-me a mim e a esposa, a casa é grande, o que é que nós fazemos disto? Porque depois era assim, as casas rurais antigas eram casas sempre grandes. E a casa não estava-nos a dignificar aquilo que o trabalho que tínhamos feito nas vinhas e na adega. A gente dizia assim, a adega está tão bonita e a casa está tão feia.
O que é que fazemos, o que é que não fazemos? Eu depois, por sorte, numa altura descobri, não, isto há apoios para o turismo, vamos fazer o turismo. E então vamos entrar com o turismo com os vinhos, isto vai complementar tudo e vai ficar aqui um complemento de uma exploração toda composta. E na altura, por sorte, encontrei a Ataca, na qualidade do professor Mataus. Para mim foi a maior bênção, porque os projetos agrícolas, eu sempre traquejo bem para eles, que eu costumo dizer, eu fui na região norte, talvez dos maiores papões de subsídios comunitários, mas costumo dizer, o meu carro é o Saxo, nunca foi um carro de luxo, portanto, empatei o dinheiro sempre muito bem no setor produtivo e criei o meu redor, desde os colaboradores a tudo, que as famílias estivessem estáveis e a produzir e a consumir e uma vida estável, e isso orgulho-me de ter feito isso. Mas havia de dar a dignidade à casa, portanto, então vamos para o turismo. E a minha ideia nem era fazê-la tão grande, mas depois uma parte para complementar a outra foi preciso aumentar mais um bocadinho e fazer uma segunda candidatura e dar dignidade à casa. E hoje há um outro passo que possivelmente, porque eu queria parar, mas o bichinho às vezes não nos deixa parar e o empreendedorismo é terrível também, porque a gente está sempre agora é isto, agora depois aquilo, mete mais isto, vamos melhorar mais aquele ponto. Que é um dia dizer assim, vamos implementar a gastronomia. Mas a gastronomia, para mim, passa sempre, é aquilo que eu digo, os restaurantes. Nós temos que ter restaurantes à altura, no nosso redor, também para complementar, porque nós não temos que fazer tudo. E eu digo, a restauração deve ser para o restaurante. Nós estamos agora aqui, implementamos, na qualidade da minha filha, que felizmente ela está a seguir isto e muito bem, é uma substituta, que eu costumo dizer agora, já posso partir porque já fica sossegado, mas ela conseguiu agora implementar a questão das provas de vinhos associadas um bocadinho à gastronomia. E então quando, nestes dias, um casal suíço cá estava, perguntei de manhã, vejam se eles querem que faça alguma coisa para a noite, um pica no chão. E eles disseram logo, também eram uns conhecimentos espetaculares, disseram, queremos. Então fiz no frango, e eles ficaram encantados com o frango. Para mim foi uma coisa tão natural, que até me tocou a mim a cozinhar. E eles ficaram encantados com o frango. E eu disse, como é que para nós é tão fácil e tão casual, quer dizer, que quase me liga a isso. Mas para quem cá está, os comentários deles são daquilo que fascina qualquer casa de turismo, quando houve os comentários depois na fase final. Que para nós aqui é uma coisa vulgar, mas que no mundo, no contexto da sociedade, tem muita importância fazermos isto. Porque só conseguimos cativar turistas se eles saírem sempre satisfeitos. E não é às vezes dar muito, é dizer como vivemos, como fazemos, aquilo que podem provar. Eu, por exemplo, outro dia subi aqui à Pereira e apanhei umas peras biológicas, em que só a água cai de cima e não leva mesmo nada. E eu desci e disse-lhe a eles, vão ter a sorte de provar agora uma pera biológica. Eram também suíços, ficaram encantados. Dizem, nunca provámos com um sabor tão bom. Depois, são coisas únicas, são raras. Portanto, foi este complemento que foi necessário dar-lhe para dar dignidade ao conjunto todo, porque se a adega estivesse a ser como é e a casa não estar como está, e assim a casa cria a sua, porque o investir na casa não era para viver da casa, nem terá muito rendimento. Não, dá dignidade, mesmo localmente, as casas, o património, não sou apologista de destruí-lo, mas tem que ser autossustentável, e nesse aspecto está a ser. A minha filha está a conseguir pô-lo sustentável, a render, com muito nível, em que todo o redor e o mundo que vive aqui em volta diz, sim senhora, foi dinheiro bem gasto. E isso é que é fundamental, porque eu quando vejo, dizer assim, eu dou o dinheiro, estou pronto, por exemplo, a ajudar qualquer um, ajudo, mas vejo que foi bem empregue, fico todo contente. Se vi que foi mal empregue, porque é que ali falhou? E temos que estudar porque é que falhou. E corrigir a parte que falhou, que é para depois todo o restante funcionar bem. Claro. Temos que ser conhecedores dessa parte. Mas foi um complemento, e agora por acaso ficou aqui um conjunto desde produções. Estamos a chegar aos 90 hectares e tenho dito a pessoas, agora não quero, vou entregar a outras pessoas os hectares, faço os projetos, tudo, põe tudo certinho, mas cada um vai trabalhar a outra parte. Porque já não quero aumentar mais, porque senão dentro de pouco tempo tenho que pôr agricultores a trabalhar por conta deles, a vender-me a uva a mim, para eu resolver os problemas, eu quero cada um dar-lhe a tal cana. Eles vão pescar e comer, porque é assim. Acho que é assim que deve ser. Muito bem. Para terminarmos, Professor Isidro, temos aqui os ingredientes ideais para este fim de semana que os avizinha. Vamos celebrar o vinho este fim de semana aqui em Inhamares. Deixe-nos aqui só duas palavras para que nos visite, dentro das normas que nos é exigido de segurança, mas temos as quintas abertas para receber quem nos queira visitar. Temos 7 quintas, são as 7 quintas que produzem. Temos 7 quintas, são as 7 quintas que produzem vinho. São produtores de vinho. Claro que temos um produtor de 90 hectares e temos um produtor de 15 hectares, mas isso faz vinhos
de diferentes qualidades e faz vinhos também de... Os nossos vinhos são todos vinhos de muito boa qualidade, mas são diferentes e, portanto, faz sentido poderem visitar as quintas, poderem vir degustar, perceber a diferença entre um Loureiro e um Arinto e um João Pires, como dizia há bocado, um vinho que é mais forte, que é mais leve, que tem um sabor diferente. Nós também começamos a ter alguma produção muito agradável noutros produtores, não na Casa Lata, mas noutros produtores com vinho, com alvarinhos. Temos alvarinhos do Conselho que ganharam prémios internacionais de alvarinho, quer dizer que em competição com vinhos do Alto Minho passaram à frente deles, quer dizer que são provas cegas de vinhos. E, portanto, temos vinhos bons, continua a haver um mercado muito específico aqui para o vinhão, para os tintos, menos quantidade, mas há sempre quem gosta do vinhão. Há espaço sempre ao vinhão. Nós temos vinhão de muito boa qualidade também e portanto, venham a março, venham cá, visitem-nos, entrem nas nossas quintas, elas estão todas abertas e temos imenso gosto em que nos visitem, que percebam do que nós falamos e que, para além de tudo, percebam outra coisa, é esta forma franca e transparente e aberta como o José Carlos Costa fala, que é... Que trata os clientes como família, não é? Exatamente, que as pessoas entram na nossa casa e são da nossa família. No fundo é assim que a marca quer receber, não é? De portas abertas. Isso, e nós chamamos um produto muito específico, porque tem um modelo muito específico também de comercialização de vinho. Tem uma casa aberta, independentemente deste fim de semana, todos os outros fins de semana. Mas venham cá, temos coisas belíssimas, o solar das Bolsas, que é de uma beleza extraordinária. E foi o pioneiro da produção do vinho branco. E que tem vinhos de grande qualidade. A Quinta da Margem, uma quinta lindíssima, cheia de história, cheia de tradição. E tem vinhos de grande qualidade. A Casa da Tapada também, que é uma casa que começou a produzir vinho há 500 anos, embora com o Sá de Miranda, e que desapareceu, mas que agora está outra vez numa fase de renovação das suas vinhas e da sua produção, e que é belíssimo. Para além disso, é visitar um pedaço da história também. Os Socalcos de Boro, uma vinha muito particular, na encosta de Boro, lindíssima, qualidade excepcional, encostas da Abadia, vinhos brancos, mas completamente diferentes. Eu conheço um bocado os vinhos todos da Damasco, percebo que são vinhos completamente diferentes, têm aromas diferentes, têm sabores diferentes, têm travos diferentes, são vinhos muito bons. E, portanto, nesta dimensão das nossas quintas, temos agora uma plantação recente, a Quinta de Ordelas, que está a começar a criar as suas primeiras degustações. E eu percebi, ainda hoje passei pela Quinta de Ordelas, que está, enfim, mesmo ainda neste início, com preocupação de receber e com condições para receber muito bem as pessoas. Que nos junta ao vinho uma bela plantação de mirtilos. Uma plantação de frutos vermelhos, vários, diversos, mas tem uma produção lindíssima de vinho de grande qualidade também. E, portanto, nós temos aqui 7 quintas, todas abertas, todas prontas a dar o seu vinho a provar e a quem quiser a vender, porque o negócio de todos os produtores é seguramente também vender o seu vinho. Muito bem. Portanto, visitem a Março, temos sempre imenso gosto a receber. Gastronomia, não é? E venham, e aproveitem, venham de manhã, almocem em Amares, e almocem em Amares e depois bebam os nossos vinhos, almocem aquelas refeições tradicionais que nós temos, o nosso cabrito, as nossas papas de sarrabulho, os nossos rojões, enfim, a nossa vitela, os nossos pratos tradicionais, o nosso leitão, enfim, os nossos pratos todos. O bacalhau, está tudo. O nosso bacalhau, que é excelente, temos restaurantes muito, muito bons a produzir bacalhau. E venham, almocem ou jantem, venham os nossos vinhos, visitem a Março, vejam esta beleza única e muito particular que é... Nós temos uma natureza muito especial e cada vez também nós somos muito procurados como um destino de natureza mais ou menos não tocada ainda, muito genuína. É um gosto recebê-los. No fundo, estamos nas nossas 7 quintas. Estamos nas nossas 7 quintas, está bom. Mas o mais giro de tudo é um concelho pequeno, como é que tem uma diversidade tão grande de paladares em termos dos vinhos. Tão pequenos e tão diferentes. Isto leva-nos para outra conversa interessantíssima. Mas hoje não podemos entrar aí. Eu agradeço mais uma vez a vossa presença. Foi uma conversa muito boa. Ficámos a conhecer melhor
a região, melhor os produtos que a região tem. Ficamos com algumas novidades em relação a alguns produtos que estão a ser produzidos e têm potencial de produção. Obrigado a todos, um bom fim de semana, venham a mais durante o fim.